Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Então, mais uma vez, estamos aqui para fazer mais um vídeo, né? Para mais uma aula. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre corrente elétrica, beleza? Então, quando a gente fala de corrente elétrica, a gente inicia, então, a corrente elétrica ela é o marco inicial do estudo da eletrodinâmica. Ou seja, o que é eletrodinâmica? É o estudo da corrente elétrica, né? O estudo da corrente elétrica é quando os elétrons eles saem da condição estática e passa a se movimentar a partir de um movimento ordenado chamado corrente elétrica, tá bom? Então iniciaremos, para a gente falar sobre corrente elétrica, a primeira coisa que a gente tem que definir ou retomar, que nós já conversamos sobre isso, é a ideia de condutor isolante. Bom, dentro da eletricidade, a gente considera como um condutor elétrico os materiais onde as cargas elétricas elas se deslocam com facilidade. Isso se deve à estrutura atômica dos materiais que o constituem, né? Se a gente for analisar fisicamente, os materiais que são ótimos condutores de eletricidade, na essência desse material, na estrutura molecular desse material, os elétrons eles ficam um pouco longe do núcleo, tendo essa liberdade para se locomover. Com isso, nós dizemos então que esses materiais são condutores, né? Eles facilitam, os elétrons circulam, se movimentam com facilidade, não estão presos ao núcleo do átomo que constitui esse material. Diferentemente do isolante. Os materiais isolantes, na verdade não existe um isolante, a gente chama mais de condutores, semicondutores, supercondutores e maus condutores. No caso, os isolantes o isolante é um mau condutor. É um material onde a carga elétrica não se desloca com facilidade, né? Devido à estrutura molecular, os elétrons que constituem esse material, ele está mais preso ao núcleo, né? Ele está mais submisso ao núcleo, fazendo com que não saia, não se movimenta, não flui de uma maneira como ocorre com os condutores, tá bom? Aí eu coloquei alguns exemplos. Exemplo de condutores, na maioria deles, são os metais e também os grafite, né? O grafite. E os isolantes são materiais como borracha, plástico, vidro, porcelana e assim por diante. Bom, o que é uma corrente elétrica? Uma corrente elétrica é um movimento ordenado dos portadores da carga elétrica, provocado pela diferença de potencial elétrico. O que é isso? Os condutores, eles têm elétrons livres, ok? Bom, já defini isso anteriormente, os elétrons estão livres. Só que esses elétrons, eles estão desordenados, eles não têm um caminho, eles não têm um fluxo. Eles apenas estão livres ali, na iminência de entrar em movimento. Como que eu faço? Qual é o procedimento para esse elétron entrar em movimento e formar uma corrente elétrica? Eu tenho que submeter ele a uma diferença de potencial. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é o que a gente chama de gerador. São os geradores que vai impulsionar a existência de uma corrente elétrica. Os elétrons eles vão se ordenar a partir dessa excitação, a partir desse gerador que vai gerar uma diferença de potencial e esses elétrons vão entrar em movimento, né? Então, por exemplo, na segunda figura aqui, eu tenho, né, na primeira figura aqui eu tenho os movimentos desordenados dos elétrons, ou seja, ele não está submetido a uma diferença de potencial. Aqui, o que que eu faço? Eu pego esse fio aqui, né, e coloco ele, ligo ele, polo positivo e negativo, numa bateria. O que que vai acontecer? Essa bateria, que é um gerador, ela vai impulsionar a movimentação dos elétrons de forma ordenada. E é isso que a gente define como corrente elétrica. É o movimento ordenado dos elétrons. A gente tem uma ilustração assim, ó. Imagina, por exemplo, que tem um quartel, né, com vários soldados. E esses soldados eles estão numa posição de descanso. Está todo mundo relaxado, um fazendo, né, conversando um com o outro, sentado ou em outra posição, mas não estão numa posição mesmo, que deveria estar. De repente, o capitão, né, o chefe deles dá uma ordem para eles entrarem em movimento, marchando ordenadamente. Nessa comparação, eu posso dizer que esses soldados seriam os elétrons.
E o capitão ou o chefe dele seria a bateria ou uma pilha ou a própria tomada que vai fazer com que eles entrem em movimento ordenado, ok? Então, tá aí. Essa corrente, ela tem dois sentidos. Existe o sentido real da corrente elétrica e existe o sentido convencional. O sentido real é quando os elétrons, né, eles, como ele tem o elétron ela tem uma carga necessariamente negativa, elas, pela lógica, né, pelo conceito de campo elétrico que a gente tem, os elétrons deveriam circular do polo negativo para o polo positivo. Isso é um movimento real. Mas, historicamente, tem todo um contexto histórico aí, a gente não considera o movimento, a corrente elétrica, como sendo o sentido real, e sim o sentido convencional. O que a gente vai considerar? Que a corrente elétrica ela vai sair do polo positivo do gerador e vai fazer um movimento contrário, indo para o polo negativo. Isso é o sentido convencional, é o sentido que a gente adota a partir de agora por curso de eletrodinâmica, tá? Toda vez que eu falar de corrente elétrica, sempre vai sair do polo positivo da bateria, do gerador, para o polo negativo, respeitando o sentido convencional. Circuito elétrico. Então, a corrente elétrica, ela circula a partir de um circuito. O que é um circuito? É um círculo fechado, né? Você fecha um ciclo. Tem aqui, ó, nós temos os principais elementos que constituem aqui. No caso aqui, o gerador, né, que vai impulsionar a formação de uma corrente elétrica. Nós temos os fios condutores, né, de eletricidade. E nós temos aqui uma lâmpada que representa um receptor. Então, ao conectar, ao fechar o circuito aqui, ó, polo positivo e negativo e aqui na lâmpada, no polo positivo e negativo da lâmpada, essa bateria vai impulsionar a movimentação dos elétrons de forma ordenada, formando uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai passar pelos fios condutores e vai ser dissipada em outra forma de energia, que no caso aqui é de luz e calor, ok? E depois retorna para o polo negativo. Isso aqui é um exemplo de um circuito elétrico. Né? Para o mínimo de um circuito elétrico, a gente tem que ter um gerador, que vai orientar o movimento dos elétrons, os condutores, que vai assegurar que esses elétrons se transmitem no espaço fechado, aqui no fio, e a carga elétrica, que no caso precisa de carga elétrica para essa carga elétrica realizar trabalho, ou seja, energia para alimentar a lâmpada, certo? Como que a gente calcula a intensidade da corrente elétrica? Bom, essa equaçãozinha aqui, ó, corrente elétrica é a carga elétrica dividido pelo tempo. Então aqui tem as variáveis. O I é a intensidade média da corrente elétrica, e a gente mede essa corrente elétrica em amperes, em ampere, representado pela letra A maiúscula. Delta Q é a variação da carga que atravessa um fio condutor, no caso, que é a quantidade de carga medida em coulomb, que a gente já sabe. Delta T é a variação do tempo, e a unidade do tempo aqui a gente utiliza como padrão, né? Como no sistema do SI, o segundo, certo? Bom, é isso aí. Mas muitas das vezes a gente não vai achar a fórmula fechadinha, organizadinha. Eu vou ter lá a carga, dividir a carga pelo tempo, eu vou achar a corrente e vou determinar em amperes. Muitas vezes eu vou ter que calcular a intensidade da carga. Como que eu calculo a quantidade de carga elétrica? Através da quantização de carga elétrica. Quantidade de carga elétrica é o N vezes E, onde N é o número de elétrons, né? E E é a carga elementar. Lembra de carga elementar? Quanto que vale a carga elementar? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. O que é carga elementar mesmo? É a carga representativa de um elétron. Cada elétron vai ter uma carga elétrica de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Ok? Bom, quando a gente fala em ampere, a unidade de corrente elétrica, nós temos unidades maiores do que amperes e unidades menores do que amperes. Geralmente, a gente trabalha com unidades menores de 1 ampere, porque 1 ampere ela é uma unidade muito grande. Então, a gente trabalha com submúltiplos. Por exemplo, miliampere, medida representada assim, 1 miliampere. Esse M minúsculo aqui, o A. 1 miliampere corresponde a 0,001 ampere.
Em notação científica, isso aqui é 1 vezes 10 na menos 3 amperes. Microampere, essa letra grega aqui, tá vendo esse Uzinho aqui? Microampere, que é na verdade 1 ampere dividido por 1 milhão, né? 0,6050, 1, 2, 3, 4, 5, 0 e 1, que é 1 vezes 10 na menos 6 amperes. E a gente tem ainda o nanoampere, que é 1 ampere dividido por 1 bilhão, que é 0, aí tem 8 zero aqui, o número 1, que a gente representa em notação científica como sendo 1 vezes 10 elevado na menos 9 amperes. Beleza? Continuando, vamos lá. Tipos de corrente elétrica. Bom, eu coloquei aqui, nós temos dois principais tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica contínua, CC, e a corrente elétrica alternada. Então vamos entender. A corrente elétrica contínua, ela não altera a direção do fluxo dentro do circuito. Então, para qualquer tempo, ela vai ter a mesma corrente elétrica, não tem alteração, não varia essa corrente elétrica. Não tem uma hora maior, outra hora menor, uma hora positiva, outra hora negativa. Ela é sempre constante, conforme mostra o gráfico aqui, tá vendo? Eu tenho aqui a corrente elétrica, dado em ampere, e eu tenho aqui o tempo dado em segundo. Então, a corrente elétrica, para qualquer tempo, ela permanece constante. Beleza? Isso é um exemplo de corrente elétrica contínua e constante. Onde que a gente encontra essa corrente elétrica, essa corrente contínua na natureza? Nas pilhas, nas baterias, nos dínamos, na energia solar e outras fontes, né? Isso é, por exemplo, em circuitos eletroeletrônicos, se aplica, por exemplo, em circuito eletrônico, né? Quando você tem um computador, por exemplo, e tem aquela placa do computador lá, então no interior é um circuito eletrônico igual aquele. Circuito de baixa tensão, né? Geração de energia solar, linha de transmissão submarina, exemplo de corrente contínua. Outro tipo de corrente que existe na natureza é a corrente alternada. O que é a corrente alternada? Quando há alternância do fluxo, né? Da direção do fluxo. Uma hora ela é positiva, outra hora ela é negativa, e aí vai. Então a gente encontra isso aonde? Nas usinas hidrelétricas, nos geradores de energia, nos alternadores, nos inversores de corrente. Por exemplo, a energia da nossa residência, ela não é contínua, ela é alternada, né? A energia proveniente das pilhas da bateria é corrente contínua e não é alternada. E assim por diante. Então a gente encontra em transporte de energia, linha de transmissão, circuito elétrico residencial, circuito de alta tensão. E aqui é o gráfico mostrando então como que é o comportamento gráfico dessa curva, né? Então nós temos aqui uma corrente, nesse caso aqui ela está neutra, zero. Aqui ela tem um ponto positivo, um pico positivo, né? Aqui ela volta a neutralizar, aqui ela tem um pico negativo e assim por diante. Ela funciona a partir de ciclo, né? Ok. Efeitos da corrente elétrica. Bom, agora falando um pouquinho sobre os efeitos da corrente elétrica, a gente vai analisar, por exemplo, como que se comporta a corrente elétrica em várias situações. Aí nós temos 5 efeitos, ok? Então, o primeiro efeito é um dos efeitos mais importantes, bem mais conhecido do que os outros, que é o efeito térmico, ou também a gente chama ele de efeito Joule. É quando a corrente elétrica ela é dissipada na forma de calor, como, por exemplo, ocorre nos materiais que a gente chama de materiais resistivos, como, por exemplo, chuveiro elétrico, secador de cabelo, forno elétrico, chapinha, ferro elétrico e assim por diante. O que acontece? Por exemplo, se a gente fosse olhar o funcionamento de um chuveiro, a corrente elétrica, a água, o que acontece? A corrente elétrica, ela passa por um resistor, né, que é um fio grosso. Esse resistor esquenta, aquece, fica incandescente. A água, ao entrar em contato com esse resistor, ela recebe energia térmica, né, aquece e cai do chuveiro de forma quentinha. Então, toda a energia elétrica que entra pelo chuveiro,
que vem nos fios condutores, que entra no chuveiro, que passa por essa resistência, ela é dissipada, ela é transformada em calor para aquecer a água. Assim, por exemplo, ocorre nessa mesma ideia de funcionamento, ocorre com o secador de cabelo, com a chapinha, com o ferro de passar e assim por diante. O efeito químico é quando a corrente elétrica, ela ao passar por uma solução química, ela se transforma, por exemplo, o funcionamento de uma pilha, né? A pilha tem uma solução química que, ao você aplicar uma diferença de potencial, há uma transformação dessa energia química em energia elétrica, né? Então, a gente aplica também em outras situações, né? Por exemplo, no recobrimento de metais, que a gente chama de niquelação, cromação, prateação, numa solução eletrolítica, por exemplo, lá no, provavelmente já fizeram um experimento, por exemplo, através de um limão, né? Você coloca duas plaquinhas, uma de zinco, uma de cobre, né? E você consegue produzir, transformar energia. A gente chama isso de eletrólise, né? Onde há uma transformação da energia do alimento em energia elétrica através do processo de eletrólise, né? Outro efeito de suma importância que ocorre também é o efeito luminoso. Em determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito faz com que ela emite luz, né? Então é quando a corrente elétrica, ao passar pelo um gás, ao ter contato, ao interagir com esse gás, ela vai emitir luz, como acontece, por exemplo, com as lâmpadas. Se a gente pegar uma lâmpada, pega, por exemplo, uma lâmpada incandescente, aquela lâmpada redonda, ela tem os fios condutores, ela tem um filamento, né, e a corrente elétrica, ao atravessar o filamento, aquele filamento fica incandescente, né, e aí em volta daquela lâmpada tem um gás inerte. Esse gás ajuda no espalhamento dessa luz, ou seja, a luz, ao entrar em contato com esse gás, ela se propaga emitindo, né, no caso os elétrons, emite um efeito de luz. Das aplicações também do efeito da corrente elétrica que gerou, né, que é tecnológico e contribuiu bastante para o desenvolvimento da ciência, foi o efeito magnético. O que foi descoberto dentro da eletrodinâmica? Que a corrente elétrica, todos os elétrons, ao entrar em movimento, formando a corrente elétrica, vai gerar um campo magnético. Então, toda a corrente elétrica, ao se movimentar, gera um campo magnético, né? Então, os elétrons em repouso, ele não gera campo elétrico. Ao entrar em movimento, ao ele se ordenar e entrar em movimento, ele vai gerar um campo magnético, né? E aí a gente chama esse efeito de efeito magnético. Funciona, por exemplo, quando aqui no exemplo meu aqui, que eu coloquei para vocês, uma pilha, né, um circuito elétrico, aí há uma corrente elétrica, essa corrente elétrica, ela gerou um campo magnético e foi sentida, percebida pela bússola colocada aqui. Isso aqui é uma bússola, mostrando que toda corrente elétrica gera um campo magnético. Bom, ao descobrir isso, isso foi aplicado, por exemplo, na tecnologia dos motores e fez com que nós temos aí, né, os motores de suma importância em todas as áreas tecnológicas. Foi a partir desse efeito, do efeito eletromagnético, toda a corrente elétrica gerando um campo magnético. Um dos efeitos que não é legal, né, que a gente sente, mas não é legal, é o efeito fisiológico. O efeito fisiológico é o choque. Então, corresponde à passagem da corrente elétrica por um organismo vivo, né? Então, a corrente elétrica ela age diretamente no sistema nervoso, provocando contrações musculares, que a gente chama de choque. Então, toda vez que nós levamos um choque, na verdade, é a corrente elétrica circulando em nosso corpo. Qual o efeito que isso causa? Contração muscular. A gente sente contração muscular. Essa contração muscular, ela vai variar muito. Vai variar de acordo com a intensidade da corrente elétrica que estiver atravessando o nosso corpo. Se essa corrente elétrica ela for pequena, de ordem, por exemplo, de 1 milicoulomb,
até 10 milicoulomb, eu vou ter um efeito simples de um formigamento, como por exemplo, um choquinho de uma pilha, por exemplo, quando você fecha um circuito elétrico com uma pilha e você leva aquele efeitozinho de choque elétrico, aquele formigamento. Então, é uma corrente elétrica pequena. De acordo que vai aumentando essa intensidade da corrente elétrica, vai aumentando essas contrações e a gente vai sentindo um efeito piorando. Por exemplo, de 10 miliampere até 1 miliampere, aí já aumenta a intensidade. Eu vou sentir o quê? Contrações musculares, dores, dificuldade para respirar, até gerar uma parada cardíaca, certo? De 10 isso, de 10 miliampere ou 0,1 ampere até 0,2 amperes, já vai ocorrer uma fibrilação ventricular, né? Ou seja, é aquele, eu não sei se vocês conhecem aquele material que as pessoas, que os médicos utilizam, por exemplo, para reabilitar a pessoa, para acordar a pessoa quando a pessoa está numa situação crítica. Aquele aparelho, por exemplo, ele emite choque elétrico, né? Numa intensidade de corrente de 0,1 amperes até 0,2 amperes. É o fibrilador, né? De acordo que você vai aumentando essa intensidade da corrente, vai aumentando o efeito. 0,2 até 1 ampere, parada cardíaca, parada cardiorrespiratória. De 1 até 10 amperes, aí já causa o quê? Queimadura, ou seja, já é o efeito fisiológico com efeito térmico, o efeito Joule, já causa queimaduras graves, parada cardíaca e aí pode gerar até a morte. Bom, então é isso. O efeito fisiológico é o efeito correspondente à passagem da corrente elétrica por organismo vivo, né? É, é isso aí. Agora vamos analisar dois exemplos. Eu preparei dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo aqui, ó. A intensidade da corrente elétrica estabelecida no motor de autorama é de 0,1 ampere. Supondo que esse aparelho fique ligado 5 minutos, determine, letra A quantidade de carga elétrica que passa por uma seção transversal do fio. Então vamos lá, a gente tem um fio, um circuito elétrico, e nesse circuito elétrico, durante 5 minutos, passa uma corrente constante de 0,1 amperes. E aí eu quero saber qual é a quantidade de carga elétrica que atravessou esse fio durante 5 minutos. Como que eu faço? Bom, eu tiro os dados, a corrente elétrica aqui foi dada, 0,1 amperes. O tempo foi dado em minuto, só que aí, como eu trabalho com unidades do SI, eu tenho que pegar esse tempo de 5 minutos e colocar ele em segundo. Cada minuto tem 60 segundos. Então, eu multiplico 5 vezes 60, vou ter 300 segundos. Beleza? Utilizando a equação corrente é a variação da carga dividido pela variação do tempo, eu vou substituir 0,1 amperes, a corrente, a carga eu estou procurando e o tempo em segundo, 300 segundos. Esses 300 segundos que está dividindo passa multiplicando com a corrente elétrica e eu vou determinar o valor da carga. Qual é a variação da carga? 30 coulomb, porque 300 vezes 0,1, 30 coulomb, beleza? Bom, agora na letra B eu quero saber qual é o número de elétrons livres que passa por essa seção transversal, ou seja, numa carga de 30 coulomb tem quantos elétrons? Aí eu vou usar aquela equaçãozinha da quantização de carga elétrica. Q igual a N vezes E, onde Q é a carga elétrica, N é o número de elétron que eu estou procurando e E é a carga elementar, que sempre vai valer 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Substituindo, teremos N 30, né? Q igual a 30, igual a N, que eu estou procurando, e a carga elementar 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. A carga elementar passa dividindo com a carga. Né? A carga elementar passa dividindo com a carga elétrica. Então, vai ficar assim, 30 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Isso vai dar 18,75 vezes 10 na 19. Como que eu fiz aqui? Ó? Eu dividi o número, 30 dividido por 1,6 deu 18,75. Repetir a base 10, aqui ó, é divisão. Como aqui só tem 30 e não tem nenhum expoente, 30 vezes, quando não tem nenhum expoente é 30 vezes 10, 10 na zero.
Então, 0 menos 19. Esse menos 19 se torna aqui positivo, então. Beleza? Aí o que eu fiz? Eu ajustei isso aqui. Eu voltei uma casa e aumentei o expoente. Então, ficou 1,875 vezes 10 na 20 elétrons. Certo? Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo aí e analisam a resolução que eu escrevi. Fiz questão de escrever para deixar claro para vocês se eu estou falando um pouco rápido, porque se ficar um vídeo muito extenso, tem algumas pessoas que têm dificuldade de assistir, né? Ficar assistindo aula com muito tempo, né? Então eu prefiro diminuir a quantidade de tempo, certo? Então a segunda questão aqui para finalizar. O gráfico abaixo mostra como a corrente elétrica no interior de um condutor o gráfico abaixo mostra como a corrente elétrica no interior de um condutor metálico varia com o tempo. Determine a carga elétrica que atravessa uma seção do condutor em 6 segundos. Bom, gente, aqui é legal entender o seguinte: toda vez que eu tenho um gráfico como esse, olha só, esse gráfico mostra o que? A corrente pelo tempo. Toda vez que eu trabalho corrente versus tempo do gráfico, se eu calcular a área do gráfico, eu estou calculando a carga elétrica. O que é a carga elétrica? É a função da corrente pelo tempo. É a corrente vezes o tempo. É exatamente a situação do gráfico. Corrente no eixo vertical e tempo no eixo horizontal. Então, se eu calcular essa área aqui, ó, eu estou calculando exatamente a quantidade de carga elétrica a quantidade de carga elétrica, certo? Bom, analisando a figura, eu tenho um trapézio. O que é um trapézio? É um tipo de quadrilátero de 4 lados diferentes, né? Eu tenho 2 lados paralelos, mas de tamanho diferente, né? Todos diferentes aqui. Ou então eu posso calcular por parte, né? Calculo esse retângulo, esse outro retângulo e esse triângulo, né? Cada um. Mas eu preferi calcular logo a área do trapézio. Qual é a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem é base maior? Isso aqui, ó, é o tempo de quanto? De 6 segundos, está aqui. Quem é base menor? É isso aqui, 4 segundos, está aqui. Vezes, quem é a altura? A altura é a corrente. Só que aí vocês têm que tomar bastante cuidado nisso aqui. Olha a unidade dessa corrente. A unidade dessa corrente é de miliampere. Cada miliampere é elevado a 10 a menos 3, né? Miliampere é o ampere dividido por 1000. Então, 36 miliampere é 36 vezes 10 na menos 3 amperes. Isso aqui a gente tem que analisar sempre quando a gente for resolver um problema envolvendo gráfico. A gente tem que olhar as funções aqui, as unidades. Miliampere, segundo. Então, eu coloquei aqui, ó. A altura é 36 vezes 10 na menos 3 dividido por 2. Bom, o que a gente fez aqui, ó? Somou, deu 10. Aí 10 multiplicou por 36, 360, dividido por 2, que deu quanto? 180. Repetiu 10 a menos 3. O que eu fiz agora? Eu voltei 2 casas e aumentei 2 expoentes. Aumentar o expoente negativo é tornar ele menos negativo, tá aqui, né? Então, 1,8 vezes 10 dá menos 1 coulomb. Ou, se eu quiser tirar o 10 a menos 1, é só dividir esse número por 10, que dá 0,18 coulomb. Certinho, gente? Então, é isso aí, né? Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram mesmo do vídeo, vocês podem se inscrever no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso, né? Para que a gente consiga divulgar um trabalho, né? Ter um material para estar contribuindo no ensino de física para vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima.